Olha só essa promessa que apareceu na TV. A cura do diabetes com uma simples pílula de magnésio. Parece bom demais para ser verdade, não é? Pois é, foi o que a gente pensou. Nesta análise, vamos investigar a fundo essa alegação para descobrir se isso é uma revolução na medicina ou uma farsa bem perigosa. Vamos começar. O ponto de partida foi exatamente esta frase tirada de um anúncio recente, uma propaganda absurda que promete não só controlar, mas curar o diabetes. Uma promessa desse tamanho exige no mínimo uma investigação muito séria. Então vamos lá. Qual é exatamente essa promessa? O que estão vendendo e o que esse produto diz que faz de verdade? A alegação central, que foi vista num anúncio na rede Evangelizar, é bem simples. Um produto de magnésio pode controlar e, veja bem, até curar o diabetes. É uma mensagem muito poderosa, claro, especialmente para quem lida com essa doença todo santo dia. Mas será que essa promessa se sustenta? E aqui a história fica curiosa. Essa nova solução, na verdade, não tem nada de novo. É uma ideia requentada, sabe? Tirada direto do baú de décadas atrás. Pensa só, lá nos anos 80, o cloreto de magnésio virou uma febre contra dores crônicas. Agora, quase 40 anos depois, a mesmíssima substância reaparece, só que com um alvo diferente, o diabetes. É a clássica estratégia de pegar uma ideia antiga, dar uma repaginada e vender para um público novo. E para quem não lembra ou não era nem nascido, a descrição da época é bem pitoresca. O produto original era vendido em farmácias, em caixinhas com os pacotes plásticos dentro, e a aparência dele era comparada a sal grosso de churrasco. É bem simples, talvez até meio rudimentar. A comparação aqui é perfeita. A substância é a mesma, o cloreto de magnésio. O que mudou? Só o alvo. A promessa de cura para dores crônicas foi simplesmente trocada pela promessa de cura do diabetes. A fórmula da venda continua igualzinha. Mas essa história vai muito além de uma promessa vazia. A tal febre do magnésio, lá nos anos 80, deixou um rastro de consequências bem reais e, olha, perigosas para a saúde de muita gente. O resultado daquela época foi, para ser bem direto, um desastre. As dores crônicas não sumiram, não. Pelo contrário, as pessoas começaram a ter outros problemas de saúde, e bem sérios. Tudo por causa do consumo exagerado desse produto. O excesso de cloreto no corpo causou um aumento documentado de úlceras gástricas e também distúrbios neurológicos graves. Coisas como confusão mental e até surtos catatônicos. A causa disso era a despolarização das membranas dos neurônios. Então, assim, não estamos falando de um efeito colateral leve, mas de um dano real e muito significativo. E aqui a gente chega numa pergunta que é lógica e muito, muito poderosa. Com quase 40 anos de uso popular do magnésio, se ele tivesse de fato alguma ação contra o diabetes, por que nenhuma indústria farmacêutica, com todo o dinheiro que investe em pesquisa, já não teria transformado isso num remédio oficial? A ausência dessa ação comercial, bom, ela fala por si só. Então, como é que os vendedores dessa cura tentam convencer as pessoas? Eles usam um truque antigo, um clássico. Pegam uma pesquisa científica de verdade e distorcem ela inteirinha para encaixar na narrativa que eles querem vender. Eles usam o estudo de 2017 para se justificar. Mas vamos aos fatos. O estudo de verdade foi em camundongos, não em humanos. A condição estudada era dor de câncer de pele, nada a ver com diabetes. O tratamento combinava magnésio com dipirona, não era só o magnésio. E o mais importante de tudo, nunca existiram testes em humanos. A propaganda simplesmente ignora tudo isso e vende como se fosse a prova de uma cura. A fonte que analisamos usa uma palavra forte, mas que é bem precisa para descrever essa prática: picaretagem farmacoterapêutica. É basicamente uma fraude que usa a linguagem da ciência para enganar, e o pior, colocando a saúde das pessoas em risco. O ponto central é esse: é uma fraude. Certo. Depois de olhar a promessa, a história e essa ciência toda distorcida, qual é o veredito final sobre essa suposta cura milagrosa? Resumindo o que a gente descobriu. Primeiro, que ia ser uma ideia reciclada lá dos anos 80. Segundo, é um produto que já tem um histórico comprovado de causar danos à saúde. Terceiro, a tal prova científica é só a distorção de uma pesquisa que não tem nada a ver com diabetes. E por fim, fica um apelo claro para que órgãos como a Anvisa combatam esse tipo de fraude com mais força. E a gente termina com uma reflexão. Essa farsa do magnésio para diabetes é um caso exemplar, mas com certeza não vai ser o último. A história se repete. A pergunta que fica é: qual será a próxima cura milagrosa a aparecer por aí?
E será que vamos estar mais preparados para questioná-la? O pensamento crítico é, sem dúvida, a nossa melhor defesa.